Fala pessoal, tudo bem? Júnior Esperandil aqui. Pessoal, esta aula aqui será a respeito dos ciclos de mercado. Eu irei mostrar para vocês, irei trazer o conceito de ciclos de mercado, explicando aí as 5 fases principais do mercado. Então pessoal, basicamente as fases de mercado, elas são, temos aqui a fase do pânico. O pânico é a pior fase de mercado, é quando ninguém está acreditando aí ninguém está acreditando mais no mercado cripto, né? É a pior fase quando todo mundo já realizou seus lucros. Nós temos a fase de acumulação. A fase de acumulação é quando o preço está lá embaixo, mas está estável. Essa é a melhor fase de mercado para se investir em ativos digitais. Após aí a acumulação, pessoal, nós temos a fase de esperança, né? A esperança, ela seria mais ou menos aqui ou aqui, né, na sequência do ciclo, né? A fase de esperança são as primeiras altas de mercado, né? Nós temos aí após a esperança a fase de euforia, que é realmente o ciclo de alta na sua atividade. E depois da euforia, pessoal, nós temos a distribuição. A distribuição é quando você começa a ver aí a queda acontecendo, é quando as pessoas começam a realizar lucros, né? Então eu vou trazer aqui na prática para vocês, mostrando o gráfico de Bitcoin. Aqui é o gráfico de Bitcoin lá na TradingView, é o gráfico Bitcoin contra dólar da Binance, gráfico semanal. Aqui é o preço atual, né, 95.568 dólares. O que acontece, pessoal? O gráfico aqui o próprio gráfico do Bitcoin, ele é exatamente igual o gráfico dos ciclos, né? Porque o mercado cripto ele é cíclico, né, pessoal? Então o que nós temos aqui? Qual fase que nós estamos agora, pessoal? Vou trazer aqui uma explicação prática para vocês. Nós estamos na fase saindo da esperança e entrando para o otimismo. Nós estamos nessa fase aqui, pessoal. Nós estamos exatamente aqui, ó. Aqui é a última armadilha de urso antes aí da alta, né? Tivemos a primeira esperança, a primeira queda, e nós estamos prestes a entrar na fase da euforia, que é a alta, né? Olha só o movimento do gráfico, como ele está igual aqui lá no exemplo cíclico, né? Está igualzinho, pessoal. Nós estamos aqui, tivemos aí a primeira fase de esperança, agora aquela famosa armadilha de urso antes da euforia, né? Antes da euforia eu tenho também alguns alvos de Bitcoin depois, né, em futuras aulas para passar para vocês de preços alvos aí que o Bitcoin pode atingir nesse bull market. Mas pessoal, trazendo aqui o gráfico de Bitcoin, né, se nós pegarmos aqui desde o último bull run, dia 8 de novembro de 2021, o último pico, aliás, né, aqui pessoal, nesse último pico, nós estávamos na fase de euforia do mercado. O que se destaca na fase de euforia do mercado, pessoal? Na euforia de mercado é onde a mídia está falando massivamente sobre Bitcoin, sobre certas altcoins, e justamente nessa fase que os novatos de mercado entram, né? Eles entram na pior fase. Essa é a fase onde você deve já estar começando a realizar seus lucros parciais e não entrar, né? Então esta fase, pessoal, já é a fase de realizar lucros parciais, realizar vendas aí em partes, né? É a fase que justamente os novatos eles entram, né? Então o que nós temos também nessa fase, pessoal? A ganância, né? Vamos dizer, a emoção, né? O sentimento que predomina essa fase de euforia, pessoal, é a ganância e é também aquela sensação que o mercado não vai mais parar de subir, né? Então essa é a fase da euforia. Após a euforia, pessoal, nós temos a fase da distribuição. A distribuição seria esta fase aqui, onde as pessoas estão vendendo os seus ativos com lucro, realizando lucros. Essa é a fase da distribuição, né? Aqui nós já temos um sentimento de negação no mercado, né? As pessoas elas estão tentando negar esse acontecimento, elas querem, né? Os investidores de sardinha principalmente querem que o preço volte a subir. E aqui, claro, nós temos grandes posições de venda, né? As pessoas que compraram lá atrás, na fase de acumulação, estão vendendo lá em cima, no caso, lá na queda já, que é a fase da distribuição, né? Então a fase de distribuição é esta aqui. Lembrando, pessoal, que pelos meus estudos, pelo meu conhecimento, né, trazendo aqui análises
um pouco mais detalhados para vocês, nós estamos aí na fase da esperança, né, pessoal? Vamos trazer a fase da esperança, ela seria, em tese, pessoal, em tese a fase da esperança, ela seria aqui assim, um pouco antes da fase da euforia, né? A fase da euforia pega toda a alta, né? No caso aqui desse ciclo de 2021, nós tivemos dois topos aí no Bitcoin, pessoal, mas não é nem sempre numa bull run nós vemos acontecer isso aí do mercado fazer dois topos, né? Então vamos seguir aqui. Após a fase de distribuição, pessoal, que é esta fase aqui, nós temos a pior fase de mercado, que é a fase de negação. É quando o mercado ele derrete praticamente quase tudo de volta, né? Desde a fase aí da esperança, né? E começo da euforia. Essa aqui é a pior fase, é a fase que você tem que ter dinheiro em caixa, né, pessoal? Lembrando que na fase da distribuição, o melhor comportamento é você ir realizando lucros em partes, não de uma vez só, né? Porque quem realizou lucro aqui, pessoal, né, na primeira fase de distribuição, poderia ter realizado lucro aqui, ó. É claro que não tem como saber, por isso que tem que fazer lucros fracionados em DCA, né? Que DCA é a estratégia em que você entra ou sai fracionado, pessoal. Você faz a média, né? Dollar Cost Average, né? A tradução aí de dólar, né? É custo médio em dólar. Então, pessoal, após as duas fases, né, que eu citei, que é a fase da euforia e a fase da distribuição, nós temos a fase do pânico, a fase aí do desprezo total, que essa aqui seria, esse aqui é o pior sentimento possível de mercado, né? É um sentimento de desprezo, e é quando o pessoal, os novatos do mercado de cripto saem no prejuízo, né? Eles tiveram aí a capacidade de conseguir entrar no momento eufórico e de sair no momento de pânico, então perderam muito dinheiro, né? Fizeram exatamente o contrário. Após a fase de pânico, pessoal, vem a principal fase aí, vem a melhor fase de mercado para você investir em ativos digitais e mudar de patamar financeiro, que é a fase da distribuição, pessoal. A fase da distribuição é um longo período de tempo, né? Vamos puxar aqui no TradingView quanto tempo levou essa fase de acumulação. Ela levou do dia 18 de julho de 2022 até 4 de setembro de 2023. Foi 1 ano e meio de acumulação. Geralmente é esse tempo mesmo, 1 ano e meio, aí, perto de 2 anos, a fase de acumulação. Claro que você nunca também vai saber o momento oportuno de comprar, que seria aqui, né, nesse fundo, né? Por isso que você tem que comprar também em DCA, né? Você faz uma compra aqui, faz uma compra lá, compras mensais, né? Faz uma compra aqui, faz uma compra lá, faz uma compra aqui, o seu preço médio ele vai acabar ficando num local mais ou menos aqui, ó, um ótimo preço médio, né? Então, pessoal, após a fase de acumulação, você já comprou, né? Já comprou muito, aportou muito aí no seu ativo digital, baseado em estudos, né, em análises fundamentalistas. Nós temos a primeira alta de mercado, né? Essa aqui, pessoal, é a fase de esperança, né? Nós temos uma alta inicial de mercado. O sentimento aqui, pessoal, é de esperança e ao mesmo tempo cautela, né? Os preços começam a subir e o público de certa forma ainda está cético, né? Então aqui ainda seria uma fase de esperança, né? Nessa alta aqui. Agora nós temos aqui, geralmente, pessoal, após a fase de esperança nós temos as armadilhas de urso, né? Por exemplo, aqui uma fase de consolidação. Grandes áreas de consolidação, pessoal, elas precedem movimentos fortes ou para alta ou para queda. No caso, como nós estamos em fase de esperança, precede movimento para alta, né? Então essa acumulação aqui, ela gerou essa outra pernada de alta. Aqui nós tivemos uma pequena armadilha de urso, né, pessoal? Nós estamos nos ensaiando para a fase de euforia. A fase de euforia, como ainda não aconteceu, puxando aqui no gráfico passado, é esta fase aqui. É realmente a grande pernada de alta, pessoal. A fase de euforia que forma aí o topo de mercado. Então, a hora de você realizar lucros é durante a fase de euforia, né? É claro que você nunca vai conseguir acertar o topo, né? O interessante é você ir realizando lucros, né, pessoal? Realiza lucros parciais, você vai realizar aqui. No fim das contas, como você fez lucro aí em DCA, o seu lucro médio vai ficar aí muito próximo ao topo, né? Na média aí do lucro. Lembrando, pessoal, que nós temos dados de estudos, né? Que geralmente o topo de mercado ele acontece de 1 ano e 2 meses a 1 ano e 6 meses após o halving, né? Sempre nessa faixa. O halving no ano passado foi no final do mês de abril,
né? Então 1 ano e 2 meses nós já estaríamos aí em junho, né? E 1 ano e 6 meses lá perto do final do ano, né? Tendo aqui um prazo aproximado, né, pessoal? O conhecimento aqui para vocês mudarem de vida com ciclos de mercado, pessoal, é assim: durante a fase de acumulação, você deve estar estudando ótimos projetos e acumulando. Acumulando, né? Por isso que o nome é acumulação também. Na alta inicial, pessoal, você deve reforçar ainda mais suas posições, né? Continuar acumulando em DCA, né? E continuar estudando, claro. Na fase de euforia, você já deve estar realizando lucros parciais. Realizar lucros parciais, né? Na fase, pessoal, da distribuição, você vende mais forte aí as suas posições, vende praticamente tudo ou quase todas as posições. E na fase do pânico aqui, do medo, você ficaria de fora do mercado, pessoal. Você começa a investir aí na fase da acumulação. Basicamente, pessoal, é isso aí. Os ciclos de mercado eles funcionam assim, né? Mais ou menos 4 em 4 anos eles repetem o mesmo movimento, né? Outra coisa, pessoal, que nós sempre temos aí durante a fase da euforia é a impressão de dólares americanos, né? E dessa vez será igual, neste ano será igual. O Fed já disse que se precisar, se ele achar necessário, ele vai intervir na economia, ou seja, ele vai imprimir dinheiro, ele vai vender dívidas, né? Que é o famoso quantitative easing, né? A flexibilização quantitativa, que significa vender títulos americanos e imprimir dólares. Sempre quando isso acontece, os investidores aí saem da renda fixa americana, porque os juros os juros foram baixados, né? E eles vão para ativos de risco, né? Ativos de riscos aí também ouro, prata, né? Mas principalmente criptomoedas. Então tudo está entrelaçado com a economia, né? Principalmente a impressão de dólares pelos Estados Unidos. Então, pessoal, o vídeo sobre os ciclos de mercado eram esses. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, pessoal.